Olá, irmãos. Já passou, tudo bem? Mais um assunto, graças a Deus. E o assunto é, irmão, sobre Joabe, o sobrinho do rei Davi, que também é comandante do exército do rei Davi, né, irmão? Do seu tio. Irmão, todos nós sabemos que Joabe tinha cometido um homicídio e uma traição contra Abner. Ele tinha matado Abner. Quem era Abner, né, irmão? Abner era o comandante do exército do rei Saul. Mas só que Saul morreu, então Abner levantou Ibosete, filho de Saul, como rei. Se tornou comandante de Ibosete, né? E ele tinha matado Abner, né, irmão? Por que ele fez isso, irmão? Porque Abner tinha matado Azael, que era irmão de Joabe. Por quê? Como isso aconteceu? Durante uma luta entre a casa de Davi e a casa de Saul, tinha uma peleja entre eles. Mas só que, porém, Abner, depois disso, fugiu durante aquela guerra, né? Então, o que o irmão de Joabe fez, o Azael? Perseguiu Abner para matar Abner, irmão. Entendeu? Ele queria matar Abner. Mas só que, porém, Abner não tinha outra escolha, então matou Azael. Por quê? Porque ele fez para se defender, né, irmãos? Ele não tinha outra escolha, né? Ele não queria matar Azael, mas porém não tinha outra escolha. Então ele matou Azael, tá, Abner, tá, irmãos? Então, Joabe ficou muito nervoso com isso e matou Abner, né, irmão, para vingar a morte do irmão Azael. Isso chegou aos ouvidos de Davi. Então o que Davi falou para Joabe? Que na casa de Joabe não venha faltar fluxo, né, não venha faltar dos filhos dele fluxo, nem na casa do pai dele fluxo, leproso, né, irmão, necessitado, nem que necessita de pão, né, irmãos? E isso, ele falou várias coisas lá para Joabe, né, que a casa dele não jamais vai escapar da maldição, né? Mas, porém, isso não funcionou, irmão. Por que isso não funcionou? Porque isso não veio do Espírito Santo de Deus, não veio. Isso só veio da boca de Davi, tá, irmão? Mas só que o que Natan disse para Davi, isso veio de Deus, do Espírito Santo de Deus, tá, irmão? Por quê, irmão? Porque Davi também tinha cometido homicídio e uma traição, assim como seu sobrinho Joabe, né, irmão? Porque ele matou Urias da espada e adulterou com a Batseba, que era a esposa de Urias, né, irmãos? E Deus entregou uma mensagem a Natan para entregar a Davi, que na casa dele jamais a espada vai se apartar, na casa de Davi, né, irmão? Então nós sabemos que na casa de Davi jamais a espada se apartou. A espada jamais vai se apartar na casa de Davi, não se apartou, então nós sabemos. Por quê? Porque isso funcionou, porque isso veio do Espírito Santo de Deus, o que Natan disse para Davi, né, irmão? Mas o que Davi disse para Joabe não veio de Deus, por isso que não funcionou, tá, irmão? Então o que vem de Deus funciona. O que não vem de Deus, irmão, não funciona, tá, irmão? As palavras que saem da sua boca, tá? Então, mas aí, o que vocês acham? O que eles falaram? Amém.